Antes de você responder se você vai prosseguir, se você vai desistir, ouça esse conselho. Valorize o bom testemunho de fé dos servos de Deus. É isso que está descrito no verso 1. O autor diz para aqueles irmãos que estão vivendo lutas e dificuldades: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Vocês estão passando lutas, dificuldades, afrontas, enfrentamentos malignos, mas vocês estão rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Que nuvem é essa? São todos aqueles homens e mulheres que estão descritos no capítulo 11 do livro de Hebreus. Vamos mencioná-los para que isso possa refrescar nossa mente: Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Jefté, Sansão, Davi, Samuel, os profetas e tantos outros. E está descrito lá no verso 2 e no verso 39: estes alcançaram bom testemunho pela fé. Estes alcançaram bom testemunho pela fé. Depois você pode ver em casa. Então o autor de Hebreus está dizendo: em primeiro lugar, considere aquilo que está a favor de vocês. Não se entregue às circunstâncias, não se entregue às suas limitações, não se entregue às oposições malignas, não se entregue aos pensamentos errados do seu coração, mas considere aquilo que está à sua volta, ao seu favor, o bom testemunho de servos de Deus que estão à sua volta. Porque talvez nós estejamos tentados a desistir, porque nós estamos vendo os maus exemplos, nós estamos vendo as coisas erradas. Mas a palavra de Deus diz para nós que assim como há o joio, há o trigo também. Assim como há, lá no livro de Jeremias, figos ruins, mas há figos bons também. Assim como há aqueles que edificaram sua casa sobre a areia, mas há aqueles que estão edificando sua casa sobre a rocha. Assim como há aqueles que entram pela porta larga, pelo caminho largo, há aqueles que estão decidindo entrar pela porta estreita e pelo caminho apertado. Então, certamente à sua volta há estes bons exemplos de fé. Certamente à sua volta há homens e mulheres que estão honrando o nome do Senhor, que estão sendo fiéis ao Senhor, que estão prosseguindo em fazer a vontade do Senhor. O nosso amado irmão Elias, no Antigo Testamento, reclamou com Deus e disse: Senhor, estou sozinho, todo mundo, aqueles que temiam o Senhor foram mortos, outros foram presos, eu estou só. Então o Senhor diz para ele: não, há 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Você não está só. Deus trouxe uma palavra de ânimo, de consolo para ele, dizendo: você não está só. Há uma nuvem de testemunhas que eu estou trazendo essa palavra para encorajar você, se você não está sozinho. Há uma nuvem de 7.000 que não dobraram seus joelhos. Amém? Considere aquilo que está a seu favor, a sua volta. Outra coisa que nós olhamos nesse versículo, para valorizar o bom testemunho, primeira coisa é considerar aquilo que está a nosso favor. Segundo lugar, dentro desse aspecto, é remover os impedimentos. Está escrito aí. Eles precisavam considerar essa nuvem de testemunhas, e aí vem em seguida, o texto diz: livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Ou seja, remova os obstáculos, remova os impedimentos, porque no meio dessas lutas, desses enfrentamentos, das dúvidas, das dificuldades, os obstáculos começam a se levantar, os obstáculos começam a se estabelecer, e nós precisamos removê-los, lançá-los fora, livrar-nos deles. E o texto diz que há 2 tipos de obstáculos que nós precisamos remover. O primeiro, ele chama de tudo que atrapalha, ou aquilo que atrapalha, e o segundo, o pecado que nos envolve. Então, em primeiro lugar, há algumas coisas que não são pecado. Queria dizer isso para você. Há algumas coisas que nós assumimos na nossa vida que não são necessariamente pecados. Alguns hábitos que eu e você temos, algumas escolhas que eu e você fazemos, alguns lugares nos quais nós frequentamos, algumas coisas que nós compramos, ou vemos, ou lemos, que não são necessariamente pecado, mas que nós precisamos avaliar.
verdadeiramente diante do Senhor em oração e chegar à conclusão se isso está sendo um peso que nos atrapalha ou não. Futebol não é pecado, tá certo? Mas se ele estiver te afastando do Senhor, ele pode estar sendo um peso, um impedimento. Então pense nisso. Que lugar ele está assumindo na sua vida? Um filme pode não ser um pecado em si, mas será que ele está roubando o seu tempo de Deus? Será que ele está assumindo um lugar que não deveria? Entende? O trabalho é uma bênção, faz parte da nossa vida e precisamos trabalhar, mas será que ele, porventura, não está tomando uma proporção de peso na nossa vida, de tal forma que nós já não estamos mais nos dedicando a Deus, a nossa família e tudo mais que é necessário? Entende? O computador é uma grande bênção, a internet é uma grande bênção, mas será que em algum momento ela não está se tornando um peso na sua vida? Então avalie isso diante do Senhor. Avalie o seu namoro, avalie os seus hábitos, avalie as suas escolhas diante do Senhor. E se há alguma coisa que está sendo peso, livre-se disso. Remova esse impedimento em nome de Jesus. E o texto diz que nós podemos valorizar não só removendo tudo que atrapalha, mas o pecado. Pecado não tem nem o que dizer. Se é pecado, o Espírito Santo está mostrando para você. Então remova imediatamente em nome de Jesus. Lança fora da sua vida qualquer que seja o pecado. Se o Espírito Santo está mostrando, está sinalizando, a palavra de Deus está encontrando lugar no seu coração, então remova em nome de Jesus, porque isso é um impedimento, isso é um obstáculo. Talvez isso está amarrando você e colocando no seu coração o desejo de desistir. Então nós precisamos valorizar o exemplo, o bom testemunho de fé dos servos de Deus dessa maneira, tomando essas atitudes. E também, aí dentro desse versículo, ele dá mais uma direção para nós. Ele diz: depois de você se livrar disso, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então a gente considera que tem uma nuvem de testemunho à nossa volta, isso nos motiva a nos livrar dos obstáculos, isso nos motiva a prosseguir com perseverança. Eu vou prosseguir, como diz o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Nós precisamos prosseguir. Então, a proposta de Deus para mim e para você é siga em frente, não desista. O conselho de Deus é avante, sempre em frente. Como diz o capítulo 10 dessa epístola, nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que creem que avançam pela fé em nome do Senhor. Amém? Então aqui ele está falando que nós precisamos prosseguir a corrida que nos é proposta com perseverança. É uma corrida de resistência, não é uma corrida de velocidade. A figura aqui é aquela pessoa que está numa corrida, e nós temos visto nos últimos dias um corredor velocista que tem ganhado todas as etapas, que é o Usain Bolt, mas ele é um corredor de velocidade, né? Rápido e curtas distâncias. Mas aqui o texto Deus está falando de curtas distâncias, está falando de uma distância longa, que exige perseverança, que exige paciência, que exige aquela persistência. Então você precisa prosseguir, independente das situações, das circunstâncias, de pessoas, de ações malignas, você precisa prosseguir. Então corramos com perseverança essa corrida que Deus colocou para nós, que é a caminhada cristã. Os cristãos eram conhecidos como o povo do caminho. O cristianismo era conhecido como o caminho. E Jesus diz: eu sou o caminho. Olha só que coisa. Nós estamos numa corrida, nós estamos no caminho, e nós precisamos prosseguir com perseverança. Então, o primeiro conselho da palavra é isso: valorize o bom testemunho de fé dos servos de Deus, considerando que há esses servos à sua volta, tá certo? Removendo os impedimentos que estão aparecendo ali e prosseguindo com perseverança em nome de Jesus. Será que aqui nessa igreja tem bom testemunho de fé? Você poderia mencionar, se eu te perguntasse, algum bom testemunho de fé aqui dentro dessa igreja?